Bem-vindos a mais um episódio do Eloscast. Hoje nós vamos falar a respeito de um tema que envolve muita emoção. Sentimento de realização, persistência, representa o encerramento de um ciclo, mas também o início de um futuro promissor e repleto de possibilidades e oportunidades. Do que será que nós vamos falar? Experiências vividas que moldam não apenas o aprendizado, mas também o caráter do formando. Já deu para saber do que vamos falar? É isso mesmo. Vamos falar da arte de trabalhar com formaturas. E nós trouxemos hoje uma especialista em produção de eventos com ênfase em formaturas. Ela, que tem um olhar tão apaixonado pelo que faz, que consegue tornar ainda mais especial esse momento de celebração. Ela é bacharel em Direito, pós-graduada em Gestão Empresarial, contendo 20 anos de experiência na área, 10 anos em produção de eventos e há 3 anos ela se especializou em formatura. Proprietária da Imaginarte, que tem como slogan "Celebre conquistas, crie memórias". Por aí você já deu para perceber, né, do que se trata. Vamos receber, então, com muita honra, Deise Freitas. Seja muito bem-vinda, Deise. Obrigada, Gi. Meu Deus, por essa apresentação, acho que já quase concluímos o podcast. Obrigada, Gi, pela oportunidade, né, de falar de um tema que me trouxe tanta realização, depois de uma caminhada profissional longa. Uma realização em realizar sonhos, né? Que eu acho que era o que eu sempre buscava e a partir do momento que comecei a trabalhar com formaturas, encontrei realmente meu propósito. E que delícia, né? Trabalhar com a realização do sonho das pessoas, né? E de jovens, que se trata de uma fase tão importante na vida, né, Deise? Exato. É o fim de um ciclo e o começo de um ciclo ainda maior, né? Então, é realmente fazer parte desse momento e como a gente se envolve demais com isso. Chegar no dia e ver o sorriso ou a emoção das famílias, isso para mim é uma realização. É muito gostoso, né? Enorme. Aí me mais um pouco a respeito da tua trajetória profissional, né? E como que tudo começou aí, a tua trajetória a trabalhar com eventos? Na verdade, assim, meu começo da minha profissão, né, eu logo que fui, né, toda a minha carreira profissional é em Blumenau e Gaspar. Saí de Imbituba com 17 anos, fiz minha formação em Direito, nunca atuei na área propriamente dita, e comecei a trabalhar com gestão empresarial, que é vamos dizer assim, o meu maior currículo, né, que me trouxe essa bagagem, porque a gente trabalha com sonhos, mas a gente tem que ser profissional em gerir toda uma produção, né? Então, essa bagagem de gestão empresarial, grande parte dela foi na área têxtil, porque a região de Blumenau e Gaspar é muito forte em têxtil. E aí, depois de uns 12 anos nessa área, eu comecei a trabalhar, então, num clube social, né? Bela Vista Country Club, que é um dos maiores clubes da região de Blumenau e Gaspar. E dentro desse clube, primeiro trabalhei no comercial, onde eu fazia toda a captação de patrocínios, né, para os eventos. E depois eu, então, comecei a ser a coordenadora do clube, onde eu fazia, então, toda a gestão dos eventos do clube, e de forma geral, né? E ali foi onde eu comecei a paixão pelos eventos, né? Lá era muito evento social, a gente fazia toda a programação do clube, desde eventos esportivos até o baile do Havaí, o Samba Havaí, que é um dos maiores, né, bailes da região, que 3, 4 mil pessoas, um evento realmente grande, aonde eu comecei a me apaixonar por essa gestão, a gestão de eventos. E então, na pandemia, a decisão de voltar para Imbituba, comecei a trabalhar com meu irmão no estúdio, na Estúdio Léo Freitas, que é também, né, realização de sonhos, né? Que é eventos. E aí, ali dentro, né, começou a casar, então, a questão de o que eu gosto de fazer, que é gerir eventos, com a necessidade da região, que é a produção de formaturas. De formaturas. Né? Aí o Léo ia fazendo os eventos, cobrindo com as fotos, como ele trabalha, e tu acompanhando, aí tu sentiu a necessidade, então, de alguém que cuidasse especificamente das formaturas, né? Isso. O Léo já é, né, forte na região em fotografia de formaturas, por conta da experiência dele em Blumenau também. Ele fez parte da Free Life, que era uma das maiores empresas de formatura lá da região. Então, quando ele veio para cá, ele trouxe esse know-how
de diferente, tipo um diferencial nas fotos de formatura. Sim. E aí a gente, né, eu comecei aí com ele nessas formaturas. E daí, pelo meu olhar de produção de eventos, eu comecei a perceber isso. Tipo, ai, mas aqui seria tão legal se tivesse isso. Ah, seria tão legal se pudesse ser feito aquilo. E o Léo tinha um parceiro, né, que fazia essa produção de eventos. E foi bem no momento em que esse parceiro estava mudando de carreira, fez uma transição de carreira. E meio que caiu tudo no meu colo, assim, tipo, é agora. Caiu de paraquedas. Foi, daí realmente, né, esse agora... é o terceiro ano que a gente está trabalhando nessa área. Claro, todo ano a gente busca melhorar, mas realmente foi uma realização e de encontrar realmente o propósito nessa questão de formaturas, né? E quais são os maiores desafios que você enfrenta ao organizar um evento de formatura? Não devem ser poucos, né? Porque tu lida com muito fornecedor, Isso. né? Eu acho que é isso, é gestão de pessoas, né? É o gerir pessoas, porque a organização da formatura em si, pelo tempo que a gente tem de experiência, pelos fornecedores que a gente sempre busca, né, contratar os melhores, tu já consegue entender que vai funcionar. Tá. Mas quando a gente fala, por exemplo, de um casamento ou 15 anos, a gente tem um cliente, né? Ah, é verdade. E quando é uma formatura, vamos dizer que a gente tem uma turma de 50 alunos, como a gente tem, por exemplo, uma escola que é 130 alunos, são 130 famílias querendo ser, vamos dizer, agradadas e, tipo, né? buscando um evento com personalidade deles. Então, esse eu acho que é o maior desafio, é tu conseguir fazer um evento que consiga estar dentro da expectativa de muitos clientes e diferentes, né? E além do formando toda a família, né? Então, essa é uma parte tu tem o teu diferencial é que tu personaliza. Então, nenhuma formatura é igual a outra. Tu realmente te envolve, procura entender, né, o perfil dos alunos, eles que escolhem, tu dá toda essa liberdade. Me conta um pouco a respeito dessa relação. Isso, esse processo, na verdade, a gente acompanha os alunos desde o início do ano, né? A gente está bem no momento onde a gente começa esse processo. Aqui na região, eles têm ainda esse hábito de começar o processo da formatura somente no ano da formatura. Lá na região de Blumenau e Gaspar, eles começam antes, é um processo já de 2, 3 anos, né? Mas aqui é esse perfil mesmo, a gente começa no início do terceirão, porque hoje o meu foco maior é ensino médio, então é a maior clientela, mas a gente busca escutar cada turma, se envolver durante o ano e realmente, quando eles chegarem na formatura, ter o perfil deles em algum local. É claro que a gente tem estrutura de som, estrutura de telão, algumas coisas não tem muito como a gente mudar, mas principalmente decoração, detalhes de homenagem, o perfil de como eles querem entrar, se eles querem entrar com música individual, se eles querem entrar com música geral, enfim, tudo isso a gente tenta personalizar o mais perto possível do perfil da turma, para que eles possam realmente se identificar com aquele evento e não parecer um convidado do evento, né? Porque eu gosto de surpreender, mas eu acho que a surpresa tem que ser até um certo ponto, assim, tu chegar num evento que é teu e se sentir um convidado e não ver impresso no teu evento a tua personalidade, eu não gosto muito desse perfil de trabalho. Eu realmente gosto que a pessoa se encontre. Quando ela chega, ela vê que é dela, mesmo sendo 50 formandos. Eles decidiram juntos, eles escolheram juntos, então eles realmente conseguem ver a personalidade deles naquele dia, né? E a gente consegue ver, assim, no terceirão, como eles comemoram realmente, de fato, celebram aquele momento que é tão precioso da vida deles, né? É uma fase da vida que tem muita história, os colegas já são de muitos anos, então tem aquele vínculo, tem muita emoção, né? Tem muito um pouquinho de cada. Me conta das suas experiências. Então, o Léo, ele sempre brinca comigo, né? Que ele olha pra mim e diz, mano, tu tá chorando? Tipo, eu sei que eu tô ali como profissional, mas é que a gente acompanha o ano inteiro, assim. E aquele momento ali da formatura, além de ser uma celebração, né, de um ciclo, ele é o último dia que todos os formandos se encontram. É o último dia, não é nem no último dia de aula, é na formatura. Essa ali é a noite em que vai ser a despedida deles também desse momento. Então, é sempre muito emocionante. Quando a gente passa os vídeos, né, da trajetória deles, a gente vê no olhar deles aquela emoção, um olhando para o outro e não sabendo como se despedir, como... Então, é um fim de um ciclo não só
educacional. É um fim de um ciclo de fase de vida, porque ali vai iniciar a fase adulta deles, com decisões que agora todas as consequências são deles. É o fim de um ciclo, muitas vezes, de amizade. A amizade não acaba, mas a rotina diária de encontro se perde. Então, a gente percebe neles isso, o saudosismo, aquela coisa de olhar um pro outro e dizer... Acabou. E aí, tu fazer parte desse momento, celebrando e ajudando eles a comemorar, é realmente muito especial. A eternizar esse momento, Exato. né? Imagino, então, e o que você faz para garantir que os graduandos e suas famílias tenham essa experiência memorável? Eu acho que é escutar eles e fazer cada formatura como se fosse para minha família. Tipo, eu sempre, tenho uma filha de 13 anos e sempre que eu vou montar principalmente a parte do script da colação, que é a parte mais emocionante, enfim. Eu sempre penso, quando eu for na formatura da minha filha, eu quero me emocionar. Tu quer chorar. Eu quero chorar, eu preciso chorar. Senão não vale. Senão não foi, eu não consegui, o ápice da coisa. Para te ver a importância, né? Então, eu penso assim, eu preciso criar um cerimonial que os pais realmente, consigam sentir essa emoção que os filhos estão sentindo. Porque muitas vezes é uma fase difícil, a gente como mãe sabe, que é uma fase onde os filhos não conseguem se abrir tanto com a gente. É uma fase que às vezes a gente não consegue entender tudo que eles estão sentindo naquele momento. E daí no dia da formatura eles estão vulneráveis. Eles estão abertos a aceitar um abraço de um pai diferente. Eles estão abertos a aceitar um parabéns diferente. Eles não estão ali com aquela casca de adolescente que eu não posso me emocionar. Então, eu sinto que ali cai todos esses papéis, sabe? Cai o papel de adolescente que não quer chorar. Cai o papel do pai que é durão. Tá todo mundo no mesmo clima, assim, é muito emocionante. Então, todo o processo ali, todo mundo que está envolvido, o local onde acontece a cerimônia tem uma energia surreal, assim. Tá todo mundo na mesma emoção, tá todo mundo feliz, todo mundo realizado, orgulhoso, então não tem como não se emocionar com aquele momento. E é uma conquista mesmo, porque hoje em dia as faculdades já nem sempre se faz formaturas, né? Tem muito a distância, e aí já não é tão comum as formaturas, né? Isso, é até uma das coisas que eu trabalho bastante com eles, quando a gente vai conversar, principalmente nessas reuniões pré-contrato, né? De que alguns, eu acho que eu não vou fazer porque eu não gosto muito desses momentos e tal. E a gente traz isso. Talvez seja a última oportunidade que você tem de viver esse momento. Porque hoje as faculdades têm muito à distância. Muitas faculdades acabam não tendo uma quantidade de aluno que tu consiga fazer um custo também, porque a gente sabe que envolve o financeiro e forte, né? Então, às vezes é a última oportunidade. Tanto que a gente vem trazendo para as formaturas de ensino médio, fotos para convite já com beca, já com capelo, para que eles possam ter a oportunidade de, pelo menos uma vez na vida, passar por essa sensação, sabe? E os pais ficam muito orgulhosos. Tipo, quando eles veem a foto de beca, de capelo, tipo assim, quer fazer uma foto para botar em cima do armário, quer ter uma foto para botar na geladeira. Então, são processos que a gente vai inserindo e trazendo essa essência, porque o que eu busco, na verdade, é claro que a gente como empresa, a gente precisa, né? Claro. Captação de cliente, faturamento, isso é normal, não é hipocrisia dizer que... Claro. Mas eu busco trazer esses valores, que eles entendam que é um evento para ser comemorado em família mesmo. Porque muitas vezes quando a gente chega no início do ano, a grande maioria nem quer fazer formatura. E aí a gente vai trabalhando esses valores. E eles vão sendo conquistados por isso, assim. Tá todos os meus colegas vivendo esse momento. Sim. E depois eu não vou ter isso. Então acaba que quando chega lá na metade do ano, a gente já tem uma adesão quase completa. E até assim. Estimula, né? Isso. A passar de ano, porque afinal de contas está se programando para um mega evento no final do ano. E aí, já aconteceu de formandos pagarem a formatura e no final não ter passado de ano? Já aconteceu, infelizmente. Eu não sei quem fica mais triste. Se é eu, se é o diretor da escola, se é o professor regente, se é os pais. Porque assim, a gente vem numa época, a gente está numa geração que a frustração é algo que incomoda demais, né? E que nós, até como os pais e a sociedade de modo em geral, cada vez mais blinda os jovens de se frustrarem. Então, eles vão até o final do ano se convencendo de que serão passados. Pois é. Entende? Tá ali tudo, mas
Não, eles vão para o conselho de classe e vão me passar. Ah. Não, eles não vão no terceirão me reprovar. E aí, quando chega lá na semana da formatura, porque todas as notas e o conselho de classe normalmente é bem em cima da formatura, Sim. eles recebem a notícia de que não passaram. Meu Deus. Mas fica aí, então, o estímulo, né? Porque Exatamente. a formatura já serve de estímulo para se virar nos 30. Tipo, não é só buscar o dinheiro, não é só preparar a festa. É realmente ter uma convicção de que esse passar de ano não depende de ninguém a não ser do aluno. Isso. Né? E aí tem outro gostinho, outro sabor, com né? certeza, da conquista ali. Com certeza. E de onde que tu tira, então, inspiração para criar temas, conceitos para os eventos de formatura? Eu acho que é dos próprios clientes mesmo. É claro que a gente tem uma base, né? Tipo, cada ano tu encontra uma novidade, cada ano às vezes tu traz uma tecnologia, tu traz uma tendência, tu inspira dizendo, olha, a tendência de cor desse ano é isso e aquilo. Mas é muito deles. Eles são, às vezes, 30, 40 alunos buscando inspiração, então a gente, né, senta com eles e formata junto com a empresa de decoração. E normalmente 80% da inspiração vem deles. A gente adapta, porque o sonho normalmente está lá em cima e a gente tem que trazer para uma realidade orçamentária, né? Porque a gente tem um orçamento que foi definido no início do ano e tem que trabalhar dentro daquilo. Então a gente pega todo o sonho deles, traz para a realidade financeira e adapta, né, o que a gente pode fazer dentro do... Mas a gente sempre busca mais do que, vamos dizer assim, do que a gente pode. Sim. Tipo, às vezes a gente precisa dar uma... Tira de um orçamento de um lado, bota do outro, mas sempre buscando trazer realmente e por o isso máximo que eles... por isso a importância, né, desse teu olhar, esse teu atendimento personalizado, que tu vai lá, conversa, faz reuniões, tu acompanha no decorrer do ano todo, né, Isso nas mesmo. festas temáticas também. E assim, é legal que eu percebo que quando eles chegam na formatura e eles encontram a mesma figura que foi lá fechar o contrato com eles, traz uma segurança. De... ela conhece a gente, ela sabe, né, o que a gente quer. Que a gente quer. E então eu sinto assim, quando eles olham, a Deise está ali. Porque realmente traz essa certeza de que a pessoa que começou... E óbvio, né? A gente busca crescer e vai chegar uma hora, se Deus quiser... Que não eu vai não ser vou sempre poder estar presente em todos os eventos, mas eu sempre vou ter alguém que sabe, né? Tipo, eu passei aquilo, eu acompanhei o ano inteiro. Eles sabem que quando eles têm alguma dúvida... conseguem, eu sou acessível, pode falar comigo, então isso traz uma segurança de pessoa, né? Porque às vezes a gente está falando, a Imaginarte Formaturas. Isso. Mas quem é a Imaginarte Formaturas? Se eu tiver um problema com quem que eu vou falar? Então hoje eles têm essa segurança, né? Que eles conhecem a Imaginarte, mas eles sabem que a Deise tá ali, conversa no WhatsApp com eles, se o pai tem alguma dúvida, então, ou alguma situação especial, porque acontece durante o ano, condições financeiras, situações que os pais precisam de um suporte, então tu saber que tem alguém que tu sabe o nome, que tu sabe quem traz uma confiança, né, e uma segurança. E para os diretores e professores também, porque tu havia comentado que uma grande dor de cabeça para a diretoria de uma escola, para um líder de classe, é a questão da formatura, né? Isso. E tu consegue eximir eles dessa responsabilidade abraçando todo o compromisso. Exatamente. O que acontece? Isso foi um processo que foi acontecendo, né? As formaturas de 9º ano e terceirão, elas eram um evento dentro da escola, com pai e mãe, recebe o diploma e vai embora. Sim. Então, os professores regentes, a escola, os líderes se organizavam e faziam, porque era uma coisa simples. Só que essas formaturas foram tomando uma proporção, os sonhos foram se tornando muito maiores. Então, os regentes, a direção, os líderes foram puxando para eles e adquirindo uma responsabilidade muito grande. Então, chegou um nível de tipo, eles têm que fazer contrato no nome deles, eles precisam cobrar esses alunos e essas famílias o ano inteiro. E eles têm... O papel deles é outro, né? É o papel de professor regente como suporte, mas tu organizar um evento não é assim, né? É muita responsabilidade e eles chegavam no final do ano estressados, e sem nem vontade de ir na formatura, muitas vezes. Porque eles estavam tão envolvidos com outra coisa, com, tipo, problemas que nem tem nada a ver com eles. Então, quando a gente chega com uma solução onde a gente tira tudo que é difícil e deixa só a parte boa para eles, que é ajudar nas decisões,
ajudar nos eventos de captação de valores. E chegar no dia da formatura, eles só serem homenageados como professores regentes e diretores, faz toda a diferença. A gente vê o brilho nos olhos deles. E a primeira pergunta deles é: eu vou precisar cobrar alguém? Aí a gente diz, não. Isso é uma parte da empresa, a gente faz contrato individual com família, é tudo com a gente. Eles realmente se realizam porque é realmente muito desgastante. A gente é uma empresa. Nós somos, vamos dizer, contratados para isso. Sim. Então, é o nosso trabalho. Sim. Agora, quando tu é um professor regente, que tu é convidado para ser homenageado e tu ganha junto uma obrigação de organizar uma formatura. Presente de grego. Exatamente. Então, isso traz um alívio muito grande para a escola de ter alguém que possa sanar essa dificuldade que eles tinham. Sim, tu é uma facilitadora. Isso. Né? A escola fica só como intermediária realmente entre as famílias e a empresa, né? Ela não tem mais que gerir nada, né? Isso, fica só para celebrar, né? E como que você costuma se comunicar e interagir com os formandos durante o planejamento do evento? Então, por mais que hoje a gente tenha tantas formas de comunicação, a comunicação está cada vez mais difícil. É verdade. Tá? Porque a comunicação não é só enviar a informação, né? É como a pessoa recebe aquela informação. Então, toda parte de decisão mesmo, toda parte que a gente precisa planejar é presencial. A gente forma uma comissão de formatura. Algumas escolas têm presença de pai, alunos e escola. Algumas escolas têm perfil de ser só escola e aluno. E a gente faz presencial. Reuniões onde a gente, coloca todas as situações, votação, os líderes, os representantes de classe, porque ainda é a melhor forma de se comunicar. E a gente usa, então, o WhatsApp como forma de informação dessas decisões. Sim. Mas as decisões, os detalhes são feitos todos presenciais. Tem que ser pessoalmente, né? Porque é muito delicado, né? Lidar com o ser humano. Um quer uma coisa, outro outra. E a forma como se fala também faz toda a diferença. E, a gente hoje tem que ter um grupo de pais, vamos dizer que tenha 50, 60 pais, é fechado para receber informações. Porque quando a gente abre e começa uma... dou a minha opinião, me acho no direito de dar a minha opinião, mas não receber a opinião do outro. Então, a gente acaba... No primeiro ano que a gente estava se moldando ainda, a gente teve essa situação. E aí acaba criando animosidade entre os pais. Sim, imagina. Então, hoje os grupos são fechados só para receber informações. E toda a comunicação é individual. Quero falar de uma situação minha. Pode mandar no particular, a gente vai tratar e vai levar para uma reunião presencial essa situação e tentar resolver da melhor forma possível. Mas nunca colocando pais e alunos ou escola numa situação de confronto. Sim, delicada, né? E aí para ti se torna ainda mais desafiador porque tu tem esse olhar de personalizar cada formatura conforme a cara da turma. Não é como outras empresas que já têm um valor X, a atração Y é essa, vocês vão ganhar isso, aquilo. Não, tu senta, tu conversa, tu te envolve, o que vocês gostariam e procura a melhor opção no contexto que eles convivem ali, né, conforme financeiro ou de personalidade. Exatamente. E isso traz, claro, uma dificuldade, vamos dizer, de gerir. Porque quando tu traz um bolo pronto e a pessoa tem que aceitar o bolo, tu fez o melhor que tu pôde, mas dentro da tua zona de conforto. Quando tu leva o bolo e tu pergunta como que quer ser confeitado, daí tu abre um leque muito grande. Sim. Né? E óbvio que entra, vamos dizer, a parte, né, a minha parte que é gerir esses conflitos, que é de, gente, nós temos o mundo, mas a gente só pode ir nessa fatia do mundo. Então, vamos aqui, essa é a nossa realidade. Mas traz a dificuldade de gerir, mas também traz a felicidade, principalmente na questão de baile, por exemplo. Isso. Que é a escolha de atrações, né? É uma das maiores dificuldades que a gente tem. Porque o baile não é só pro formando. O baile é para a família, o baile é para ser um momento, né? O baile não é uma balada, o baile é uma festividade de formatura. É um baile de gala, as formandas vão de longo, os formandos vão de terno, as famílias se arrumam, se preparam, então não é
um baile qualquer, né? E aí essa decisão de atrações é uma das mais complicadas mesmo, porque a gente entra num conflito de gerações, né? Isso. E aí os pais querem uma coisa, os filhos outra. Então a gente tenta buscar um formato, né? Hoje a gente tem um formato meio já padronizado, que é a gente iniciar o baile com uma banda e depois DJ, porque daí a gente consegue que a família, que o vô, que o padrinho, que a mãe curtam com seus filhos o início do baile, né? Até umas 2 horas da manhã, 2h30 é o mais familiar. E depois a gente começa a parte do DJ, que é o gosto do jovem. Sim. Muitos pais ficam, né? Tem pais que ficam até as 5 horas da manhã com os filhos. Não é uma coisa que, não, depois das 2h30 vira uma terra, não. né? Sem Mas, lei. exato. Mas já é mais um gosto dos formandos. E daí muitas famílias realmente não conseguem, vamos dizer, gostar, se adaptar, e até porque normalmente essa parte, vamos dizer, principalmente de avós, vão embora mais cedo. Então dá pra gente agradar todo mundo, né? E tu preza pela essa junção aí, que a família realmente curta, se envolva nessa cerimônia que é tão especial, né? Sim. Eu acho que é uma das coisas, um dos maiores diferenciais da minha empresa. Para mim, não é uma formatura só do formando, é uma conquista familiar. Familiar. Assim. Porque todo esse processo de ensino médio, as famílias se unem, né? Tem muitos formandos que estudaram desde o prezinho. Então, as famílias se conhecem. Então, fazer uma formatura sem priorizar a família, para mim, não tem muito, sabe? Não consigo achar um sentido, um propósito. E é engraçado que quando a gente traz isso para eles, é o que eles estão esperando, eles só não sabem. Isso, É um papel de, eu sou adolescente que não gosto de estar com a família, isso aí é... E aí, quando a gente traz isso e a gente vê eles dançando com os pais, e a gente vê eles curtindo com os irmãos, tu pensa, era só o que... Só faltava a gente fazer isso de uma forma legal. Porque eles se sentem priorizados também. Tipo, quando a gente senta para conversar... Eu não priorizo só a família, né? Eles se sentem ouvidos. Tipo, quando a gente faz uma reunião de pais, às vezes o pai mas a gente não quer esse tipo de DJ. Mas, gente, a formatura é deles. Isso. Não faz sentido a gente fazer uma formatura onde não tenha música que eles curtam. Então, eles se sentem também ouvidos. E isso traz um respeito. Existe um respeito entre a minha empresa e os formandos. Eles sabem que eles vão ser ouvidos. Que por mais que a gente tenha uma família toda por trás, a gente vai trazer o que eles buscam para esse momento. Então, isso traz realmente... Quando eu falo alguma coisa, eles pensam, se ela está falando, é porque ela pensou na gente, porque eles são respeitados o ano inteiro, né, nos gostos deles. Então, eles se sentem realmente, vamos escutar um pouquinho, porque ela sabe que... Né? Tipo assim, que o nosso gosto também vai estar lá. Então... E é tão importante que daí eles já se sentem pertencentes ali daquelas decisões, né? Eles já estão aprendendo a decidir coisas para sua vida, que é importante. Exatamente. Tem coisas que eles escolhem e depois do baile eles vêm dizer, Daisy, por que a gente fez isso, né? Então, eles aprendem que toda decisão tem uma reação. Isso. E... tá tudo certo, a gente ouviu o que vocês queriam, a gente avisou que podia acontecer, mas mesmo assim a gente fez, né? Claro, a gente faz o que não pode, vamos dizer assim, nada impacte na segurança, que é um ponto muito importante de uma formatura, principalmente da parte de baile. Então, a parte de segurança, eu não abro mão, isso não é algo negociável. Né? É quase como na educação de filho, tem coisa que é negociável e tem coisa que não é. E a segurança do evento, isso tu preza bastante, né? E eu achei interessante que tu te preocupa até com o figurino dos seguranças, né? Sim. Olha aí o cuidado, o zelo que ela tem em cada detalhe. A gente vem, assim, como eu falei, para mim é um baile de gala, né? E então a gente vem trabalhando uma cultura, vamos dizer, esse é o 3º ano, tanto dos fornecedores quanto dos convidados, né? Eu passo sempre para os formandos e para as famílias que eles investem tanto para chegar um convidado deles de chinelo, de regata, de bermuda tactel, entende? Então, a gente preza. A gente passa para eles um cronograma de figurino para convidado e quando a gente passa a exigir dos nossos clientes um certo comportamento, nós como empresa também temos que oferecer um comportamento adequado. E essa parte de segurança
é um dos pontos que agora a gente vem buscando essa melhoria. De que o nosso cliente não se sinta... quando ele chega já de alguma forma com uma equipe de segurança tática. Né? Porque a gente precisa dessa parte. Mas que ela fique, né, em off. Porque, como eu digo, precisa ter uma segurança. A equipe de segurança, quando a gente contrata e quando os pais veem um valor, eles pensam que não é necessário. Sim. E eu rezo para que não seja necessário. Sim, até agora, utilizar, exatamente. Até agora, em todos os eventos que eu fiz, não foi necessário. Mas o dia que, se a gente vir a precisar, eles vão entender o custo e a importância, né? Então, mas também que eles estejam de uma forma que seja condizente com todo o ambiente, porque realmente é um baile diferenciado, né? E a gente sabe que um evento grande desse, imprevistos acontecem, né? Tem algum fato interessante, assim, de algo que ocorreu? Me conta alguma coisa. Então, a gente sempre, quando acaba o evento, a gente sempre fala assim, meu Deus, deu tanto imprevisto, tanta coisa. Aí as pessoas dizem, sério? A gente Ninguém não percebeu. viu. Eu disse, então deu certo, né? Então a gente trabalhou bem. Mas, assim, no ano passado, a gente teve um imprevisto que realmente marcou. Porque nessa turma, quando eles iam receber o diploma, cada aluno tem a sua música. Isso. Né? Mas a gente é ser humano. Claro. Tanto a gente quanto a equipe técnica, todo mundo, apesar de ter todo vamos dizer, um aparato de tecnologia, são ser humanos. Claro. E aí, um dos formandos, a música foi errada. E quando ele escutou a música errada, ele entrou em, tipo assim, pânico, né? Não vou. E aí eu pedi pra ele, continua. Só segue a formatura. E seguiu a formatura, e eu sei o quanto, né, ficou frustrado. Mas daí, nesse momento, eu fui pros bastidores, a gente buscou a música dele, conseguiu resgatar, deixamos o processo andar, e aí, depois que acabou os formandos, a gente, né, pediu, Retomou. então, que, a gente teve um problema técnico, e a gente fez todo o processo novamente com a música dele. E foi, acho que, mais emocionante do que parece que tinha que acontecer. Tinha que acontecer. Porque a música era uma música muito impactante, que era Linda. Pais e Filhos, né? E quando porque daí todo mundo prestou atenção na música. Isso, mais ainda, Mais verdade. do que se tivesse sido no meio de tudo, Isso. assim. E depois da formatura, os pais mandaram mensagem agradecendo pelo tratamento, porque era uma música muito importante para eles como família. Olha só. E que podia ter passado em branco, porque eu sempre tive como profissional a questão de que errar isso acontece com todo mundo, não Sim. tem como. A gente tenta melhorar para que não aconteça. Claro. Mas os erros acontecem. Claro. Mas o que nos diferencia é a forma como a gente resolve o problema. O problema existe. Tu não vai deixar de ser um bom profissional por cometer um erro. Mas tu pode deixar de ser um bom profissional pela forma como tu resolve esse erro, esse problema. Então, ali deixou bem claro essa situação de que acontece imprevistos. Muitos. Alguns a gente consegue resolver na hora, outros passam despercebidos. E outros a gente tem que dar uma atenção e resolver no momento, porque não tem outro. Não teria Sim. outro momento para aquilo acontecer. Isso, é verdade. Não tinha como eu viver aquele momento novamente. Então, para mim foi bem marcante, porque consolidou tudo que eu penso, que é realmente a forma de resolver as situações que acontecem, né? E ele ficou muito feliz, Ficou. né? Foi. Sentiu orgulhoso. Exatamente. E o que tu acha que o futuro reserva para os eventos de formatura? Eu acredito que a gente está num processo de essas formaturas, principalmente de ensino médio, crescerem muito. Ainda mais. Ser realmente um dos momentos mais importantes, porque ele é um dos momentos mais importantes, não só do formando, né? Ele é um momento importante para a comunidade escolar. Ele é um momento importante para os professores, de forma geral. Ele é um momento importante para os alunos, para os pais. Porque depois, quando a gente vai para uma faculdade, e não que desde você não trabalha com formatura de faculdade, Claro. a gente trabalha com formatura de Sim. faculdade, a gente trabalha com formatura infantil, mas aquele momento ali, as pessoas têm percebido que parece que é até um romper de, tipo assim, uma das últimas vezes que eu vou estar tão presente na vida educacional do meu filho. Isso, é E verdade. eu com a presença dos meus pais. Porque na faculdade, normalmente, a família é convidada. Sim, E ali não. Ali a família participa. paga junto, sofre junto, escolhe junto. Opina, Entende? Então, assim, é uma participação geral. Então, eu acredito que, assim,
Da parte de produção propriamente dita, cada ano tem uma coisa diferente, as tecnologias estão vindo muito forte, mas a gente percebe que o emocional é que faz toda a diferença. E assim, ó, para essa fase da vida, o adolescente, é a primeira grande conquista dele. Exatamente. Né? É o momento em que... E é a grande conquista e com a participação deles. Porque quando a gente faz uma formatura infantil, eles nem sabem o que está acontecendo, eles só vão, né? E aí, quando a gente faz essa formatura de ensino médio, além de ser uma conquista deles, é um momento em que eles têm poder de decisão. Então, isso realmente traz, assim, é bem um momento de transição. Eu ainda tenho a participação dos meus pais, mas é um momento em que eu posso tomar algumas decisões, né, que vão trazer, enfim, resultados que eles depois realmente se olham, assim, principalmente os líderes, comissão de formatura, e pensam, meu, que trabalho legal que eu fiz, né? Eu consegui passar por isso tudo. Já se identifica como um líder, né? Já vai se experimentando ali para ver seus dons, suas habilidades, e ali que eles vão já se redescobrindo, né? Exatamente. E o que tu me conta a respeito das assessoria que tu dá o ano inteiro? Tu desde o início, já começa agora no primeiro mês de aula, né? Já começa ali, tu vai lá, oferece o teu serviço para a escola, diretoria, apresenta para as turmas. Me conta como é esse processo. Então, a gente começa, né, realmente 1 ou 2 semanas depois que começa as aulas, porque eles começam empolgadíssimos, porque eles querem a formatura. Sim. E a gente tem um processo lá no meio, daí eles dão uma cansada, assim, e aí a gente... Então, por isso é tão importante esse acompanhamento anual. Porque eles têm momentos que eles já não aguentam mais, tem momentos que eles querem fazer muita coisa, mas eles não conseguem se organizar para isso. Então, a assessoria começa no momento em que a gente fecha o contrato, que normalmente é entre março e abril. Tá. Né? As reuniões já estão acontecendo, mas o protocolo mesmo, vamos dizer, março e abril. E dali para frente a gente começa daí toda uma trajetória de acompanhamento dos eventos de escola e dos terceirões principalmente, fotoconvite, a preparação, ensaio, reuniões para decisão de tema, de atrações, enfim. Aí a gente vai fazendo todo o auxílio na captação financeira, porque às vezes eles têm muita ideia, mas eles não têm a maturidade de saber lidar com aquilo tudo. Então, a gente auxilia nesse processo de, vamos organizar uma rifa, qual o melhor momento de fazer, qual a melhor forma de vender, qual o melhor brinde para trabalhar. Então, a gente dá realmente uma assessoria geral, o suporte que eles precisam para conseguir. Porque eles têm muita vontade, mas pouca maturidade e conhecimento. Então, a gente traz isso, a gente traz o nosso know-how de experiência não só de profissional, mas de vida, e trazer um suporte para eles, né, que é o que eles precisam para tornar. A gente tenta deixar eles o mais livre possível. Sim. A gente dá um suporte em toda essa parte. A gente mostra as opções de caminho e vai acompanhando eles para que eles possam, né, chegar no final do ano muito mais maduros e conscientes de que foi eles que produziram. Foi eles que conseguiram. Porque eu tô ali como suporte. Mas são eles. Eu tenho muita escola que quem paga a formatura quase toda são os alunos. Olha só. Eles batalham, muitos já trabalham, aí eles fazem muitas ações, vendem lanche, fazem pedágio. Então, assim, é muito gratificante tu chegar no final e enxergar que, 80% dos alunos, o dinheiro foi deles. O pai deu um suporte, mas eles correram atrás, né? E tu também tá com uma ideia aí futurista que eu achei bem interessante. Conte-me um pouco. Então, levando em consideração esse novo mercado de formaturas na parte de graduação, propriamente dita, a gente vem numa crescente de que essas formaturas grandes de faculdade, elas estão muito voltadas para cursos específicos, né? Direito, veterinária, medicina... enfim, cursos que conseguem uma turma grande e financeiramente também que consegue comportar uma formatura de graduação, que é um custo elevado. Então, o que a gente vem, né, montando o projeto é que a gente faça formaturas em gabinete, né? Que a gente antes tinha... as pessoas podem colar grau na própria faculdade em gabinete. O que a gente está querendo trazer é uma opção de eles terem memórias desse momento, né? Que eles possam fazer um local onde eles vão levar a família, tipo 10 pessoas, enfim, o que eles precisarem ali, intimista,
que eles tenham uma cobertura fotográfica, um coquetel individualizado, ou queremos fazer 5 pessoas, uma turma menor, só aqueles que mais, né, que ficaram mais íntimos, que a gente possa trazer essa comemoração, esse celebrar para todo mundo, que todo mundo possa ter oportunidade de fazer. Né? Exatamente. Eu me formei à distância, mas eu quero muito comemorar esse momento. Então, que possa nos procurar, que a gente faça um pacote de acordo com a realidade e com, vamos dizer, o poder de cada um, mas que ninguém fique sem celebrar essa conquista. Porque, às vezes, hoje na correria, a gente passa a não celebrar mais as pequenas conquistas. E esse processo de conquista de graduação não é pequeno, é muito grande. Num caminhar profissional, num caminhar pessoal, é muito grande. A gente tem uma formação e muitas vezes, mas eu formei num curso à distância. Tu estudou muito tempo para isso, tu se dedicou, tu tirou tempo, tu priorizou. O seu mérito, então, né? que a gente não tire o brilho de nenhuma conquista e que a gente que todo mundo possa realmente viver esse momento, né? Dentro das muito suas especial. capacidades. E é o que acontece, às vezes uma faculdade muito grande, tem uma turma gigantesca, promove uma baita de uma formatura, mas só pode levar 5 convidados. Exato. E a família é gigante. Exato. Né? E às vezes tu possibilita, então, às vezes 2 amigas, por exemplo, pode se unir e fazer uma festa. Exatamente. Né? E aí porque normalmente existe um protocolo que as pessoas fazem, que é o jantar de formatura, né? Mas aí tu não vive o momento da cerimônia em si, que é a diplomação, que tem sim uma importância muito grande, né? Então, e tu queres que essas pessoas próximas te vivam esse momento. Então, que a gente não trabalha só a parte festiva, a parte de comida, de bebida, que a gente realmente prioriza a celebração desse momento, que você possa realmente fazer uma graduação, que tu possa fazer uma colação de grau propriamente dita, que tu tenha esse sentimento, sabe? Eu colei grau, eu tive meu momento, tá aqui as minhas memórias, né? Seja ela, tu vai ter as tuas memórias contigo, tu vai ter um registro fotográfico, a tua família vai ter vivido aquilo contigo, né? Então, eu acho que é muito importante. E formatura dos pequenininhos, tu também faz? Então, a gente faz no estúdio, né, principalmente. A gente tem muitos colégios, muitas escolas que fazem esse processo. E também é um dos projetos da Imaginarte Formatura. Que a gente possa trazer para esses pais e para essas escolas também um sanar de problemas. Que também foi tomando uma proporção gigante. Porque as formaturas hoje de pré e 5º ano são eventos grandiosos. Mas a escola acaba não conseguindo mais dar conta. Sim, aí passa exatamente. despercebido. E às vezes a escola vai lembrar desse ponto lá em novembro, porque ela tem tanta coisa para fazer. E aí tu pagar uma formatura em 1 mês é complicado, 2 meses. Imagina. Então, às vezes, a oportunidade de fazer um evento muito legal fica restrito por conta desse não planejamento, porque as escolas realmente não dão conta, porque já se tornou um evento muito grande. E eles têm como prioridade os eventos pedagógicos, né? A formatura de pré e 5º ano, principalmente, é algo é um protocolo mais para a família do que para a escola, né? Mas para isso a Imaginarte surgiu, né? Estamos aí para isso. Já não é mais problema. Já não é mais problema, com certeza. E aí, que conselho tu daria, então, para alguém que estivesse pensando em seguir aí o teu exemplo na carreira de organização de eventos e formaturas? Então, eu acho que assim, eu tenho experiência, eu tenho know-how, mas todo evento eu aprendo muito, né? A gente está aí sempre para aprender, então a gente nunca vai chegar à perfeição da parte protocolar da coisa. Mas eu acho que quando alguém pensa em cuidar de eventos, eu acho que a pessoa não deve se preocupar tanto em eu preciso fazer um curso de decoração, um curso de tendências. Eu acho que a gente tem que saber lidar com pessoas. O desenvolver de um evento, a gente dá jeito. Porque tu tem tempo, tu tem profissionais competentes. Então, vai. Agora, lidar com o sonho de uma pessoa é muito mais do que a programação, do que um telão, do que uma decoração. Então, eu acho que hoje, depois de tudo que eu caminhei profissionalmente, tudo que eu vivi na minha vida pessoal, o que eu vejo como diferencial e que faz as pessoas confiarem no meu trabalho
é olhar no meu olho e sentir que eu vou entender as pessoas, né? Como eu até te comentei que eu sou eternamente grata à escola, né? A Copeimb, que abriu as portas para mim sem nada, sem acreditar. Tu não tinha material nenhum para apresentar. Eu tinha uma apresentação que eram fotos referências, porque eu nunca tinha feito uma formatura, né? As formaturas que eu fazia lá no clube era como clube, porque a gente fazia muita formatura lá, mas dando suporte para as empresas de formatura, né? Então eu conhecia todo o processo, mas eu não tinha um material para apresentar para eles, porque tudo que eu tinha feito era como empresa, como clube Bela Vista e não como Deise Freitas. E eles acreditaram na pessoa, em mim, né? Do que eu passei, de que eu sou um ser humano querendo cuidar do sonho de outro ser humano. Então eu acho que isso é o diferencial e é o que eu realmente deixaria de conselho para qualquer pessoa que quer fazer eventos. Tem que gostar de gente, né, Deise? Gostar de gente. Gostar, procurar entender, ter sensibilidade e se envolver de coração, né? A prosperidade, ela não é só financeira. E ela não vem quando a gente busca só o financeiro, né? A prosperidade, ela é realmente algo muito maior do que isso. Quando a gente olha para um evento, e óbvio que existe uma planilha financeira, e óbvio que eu preciso ganhar, e óbvio, isso é tudo parte do processo. Não tem como não existir tudo isso. Mas a prosperidade, ela é isso, assim, é de quando a pessoa, o pai olha e diz, ela está cuidando com carinho da formatura do meu filho. Eu posso entregar na mão dela o sonho da nossa família. E é uma responsabilidade gigante, né? Porque quando tu pensa assim, a pessoa, ela não entregou sei lá, um carro para tu lavar, que é algo que tu pode adquirir depois. Não, é um sonho. Só existe aquele momento. Isso. O momento não vai se repetir. E quando tu pensa que tu é responsável em fazer aquele momento ser eterno, é muito gratificante. Mas é uma responsabilidade muito grande. Então, eu sou muito grata pelas famílias e pelas escolas que acreditam no meu trabalho e que realmente eu não faço pelo profissional. É realmente a certeza de que eu me entrego para realizar o sonho deles da melhor forma possível, como se fosse a formatura da minha filha. Todas as formaturas, assim. E tu te realiza, né? Com certeza. E o teu trabalho não se encerra na noite de formatura? Não. Só quando tu entrega as fotos? As fotos. Então, eu sempre falo que, claro, eu vim do estúdio, né? O nosso início foi na fotografia. A gente tem uma preocupação gigante com essa parte, com a parte de cobertura fotográfica. Mas, além disso tudo, como profissional, eu sempre pensei que, além das memórias que cada um guarda, né, no seu pensamento, nas suas emoções, é só as fotos que restam. Então, essa parte de fotografia, a gente tem muito cuidado com isso, de pedir para as pessoas chegarem cedo, para não deixar de fazer nenhuma foto, de lembrar de chamar a família para fazer foto. A gente, né, controla se todo mundo fez, vai atrás, busca. E aí esse processo de entrega das fotos, né, ela é um processo mais demorado. A gente trabalha, vamos dizer, com 300, 400 formandos. Existe toda uma edição dessas fotos e uma separação, porque isso também é um diferencial da nossa empresa. A gente entrega as fotos individualmente. Então, as fotos da Gi, ela vai receber as fotos dela, né? Não vai ter, todo mundo não vai ter acesso a todas as fotos. E esse processo é um processo lento. É óbvio que hoje a gente já tem tecnologias que nos auxiliam. E, por exemplo, a entrega de 2023, que foi em 2024, a gente teve um prazo aí de 90 dias para entrega. Esse ano a gente conseguiu reduzir para 60. E a gente está na busca de cada vez mais conseguir reduzir esse prazo. Mas quando a gente entrega esse material, é um material para a vida. Sim. Não é uma foto só para tu postar no Instagram. Na verdade, eles acabam nem postando muita coisa. Sim. Mas daqui a 10 anos eles vão sentar com os filhos, com os pais, e vão, né, ver e lembrar que, tipo, ali está aquele, né, vamos dizer assim, a materialização das minhas emoções. Assim, valeu a pena. Exatamente. Então, o processo acaba, na verdade, em fevereiro, que já está iniciando o processo das outras escolas, né? Olha só, meu Deus, terminando agora já começa, o ano não para. Não para.
E aí tu tá envolvido o ano inteiro com uma formatura que acontece lá em dezembro. Que é curtinho o período. Isso, também, né? O período é bem curto. De formatura. Assim, as escolas particulares, elas acabam fazendo um pouco antes, né? A gente tem um período ali um pouco maior. Mas as escolas públicas, isso é definido pelo governo. Calendário. Então, eles só podem fazer após o dia 18, 19 de dezembro e até o dia 22, dia 23, porque daí já estamos no Natal, né? Então, o período é curto. Então, isso também é um desafio, porque muitas vezes a gente tem que fazer 2, 3 eventos no mesmo dia. E demanda de muitos profissionais. Sim. Então, é uma das dificuldades, né, que a gente enfrenta de, tipo, para conseguir crescer como empresa, tu tem que realmente ter uma estrutura muito grande, porque o período é muito curto. Né? Muito curto. Deise, não tenho palavras para agradecer a tua participação, a tua contribuição, né, com esse teu trabalho tão lindo, tão inspirador. E eu gostaria que tu deixasse uma mensagem aí, ou para as escolas, para os pais, familiares, a respeito do teu trabalho. Então, primeiro agradecer, né, a oportunidade e, de uma forma geral, na verdade, né, a Imaginarte está aqui com a Deise por trás para realizar sonhos, né? E cada vez que eu realizo o sonho de alguém, é mais um passinho que eu estou dando rumo ao meu propósito de vida. Então, não é só para quem está recebendo, né? A gente, na verdade, ganha muito mais quando a gente se doa, né? E principalmente para um sonho. Então, que a Imaginarte realmente está aqui para isso, é uma realizadora de sonhos, é uma realizadora de momentos eternos e que a gente pode trazer também uma tranquilidade tanto para os pais quanto para as escolas de que eles estão colocando o evento deles na mão de uma empresa que, além de profissionalmente capacitada, tem realmente o carinho, o amor e a atenção pelo evento deles. Olha só que delícia. Então vocês já sabem, né? Imbituba e região precisou celebrar um momento tão especial e significativo como de formatura. E contrate aí a Imaginarte da nossa querida Deise, uma mulher excepcional, uma profissional referência no mercado, juntamente com Léo Freitas, né? Exatamente. Uma parceria que deu muito certo desde o ventre materno, diga-se de passagem. É uma parceria eterna. Então Imaginarte, e para vocês continuarem acompanhando os mais conteúdos como este, de histórias inspiradoras e pessoas que fazem a diferença, continue seguindo, inscreva-se no nosso canal e até a próxima!